Hello my friends, Geek na voz. E sim, cara, esse dia, nossa, eu acho que esse é o vídeo mais aguardado da história desse canal, cara. Até o Goku sem cabeça ressuscitou pra esse especial. Mas isso é impossível! E cara, é meio louco a gente parar pra pensar que Stranger Things inicialmente iria ser um filme ao invés de uma série, e que o Matt e o Ross Duffer, né, que são os criadores dessa obra, eles tiveram a ideia de Stranger Things rejeitadas por 20 estúdios diferentes. 20 empresas rejeitaram isso. Você acredita, velho? Porque segundo essas empresas, esses estúdios, era muito perigoso colocar crianças em uma série tão sombria como essa, né? Só que aí, Matt e Ross Duffer, né, ao longo desse caminho, conheceram uma galerinha muito da pesada e adivinha? Exatamente, cara, chegou na senhora Netflix. Uhul! E aí, cara, ficou curioso? Pô, já prepara a pipoca, né? Deixa a voadora no like do vídeo pra poder ajudar. Coloca os piscas também, né, atrás da porta, aí na parede, pra já entrar no clima de Stranger Things, e deixa a voadora no like, pelo amor. Olha o trampo que deu, cara. Eu tive que ler 2 livros de Stranger Things, mais um guia completo da série, só pra poder gravar esse especial. E simbora pro especial sobre Stranger Things, uma das minhas séries favoritas e que fez esse canal bombar aqui no YouTube, cara. Pô, é em que, inclusive, eu quero perguntar a vocês, tá? Vocês pronunciam como? Things? Things? Eu pesquisei e todas as pronúncias estão corretas, mas eu sempre tive essa curiosidade em relação a vocês. E comenta aí pra gente resenhar um pouco aí no início. Things, que a palavra, things. Meus amigos, o vídeo de hoje tá simplesmente sensacional, porém antes a gente tem que falar dela, né? Pô, da minha crush, minha queridinha, a pessoa que simplesmente é responsável por manter o canal Geek funcionando todo santo mês. Que é quem? Geek, me diz um curso de inglês decente onde eu posso praticar a minha conversação. Cambly. Geek, me diz um curso online em inglês onde eu posso aprender, praticar e conversar sobre séries e filmes com professores nativos de diversas línguas. Me diz um aí. Cambly. E Geek, cara, pelo amor de Deus, me diz um curso de inglês onde eu posso filtrar as minhas preferências e marcar o dia e a hora que eu quero praticar o meu inglês. Me diz um. Cara, você já sabe qual é o curso. Uhul! A Cambly é uma plataforma online focada na conversação em inglês com professores nativos de diversos países, né? Como Canadá, Inglaterra e Austrália. A conversa ali é face to face, entendeu? Você juntamente com o professor e sobre o tema que você quiser. Se você curte séries, você pode conversar sobre séries. Filmes, vai sobre filmes. Can you hear me? Yes, I can hear you. I have a YouTube channel. You do? Yes, Mundo Nice. Geek. Mundo Geek. Really? Mundo Geek in English is like geek world. Geek for like, you like computers and things like that? I think about movies, superheroes, TV series. Yeah. Do you watch Good. TV series? Yes, of course. You watch Breaking Bad? Say my name. E a Cambly gosta tanto do Tio Geek e seus inscritos que ela simplesmente deixou aí embaixo no primeiro link da descrição um link onde você vai clicar e vai inserir esse código que tá aparecendo aqui em cima e você vai ter acesso a uma aula experimental completamente gratuita na Cambly. Vão por mim, eu tô praticando, eu tô usando a plataforma, quem me segue no Instagram sabe disso e tá me ajudando em 1000%, cara. Com certeza foi o melhor curso de inglês, o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Cambly, muito obrigado, tamo junto. Nice. Após um evento misterioso ter atacado o Laboratório Nacional de Hawkins, a série nos apresenta Mike, Will, Lucas e Dustin como grandes, porém pequenas crianças dos anos 80 que amam RPG e são viciadas em andar de bicicletas. Porque se vocês perguntarem, meus amigos, para qualquer ser humano que viveu os anos 80, principalmente os americanos, eles com certeza vão dizer que o grande símbolo daquela época entre a molecada eram as bicicletas, cara. A bike, entendeu? O Babalu. Não, o Babalu é velho pra caramba, né? Uma bicicleta como um Cadillac para essas crianças, ele teria levado para casa. Meus amigos, as bicicletas não só eram um dos passatempos favoritos das crianças nos anos 80, como também era um símbolo de liberdade, cara. E não sou eu que tô dizendo isso não, tá, velho? É comprovado que mais de 70% das crianças nessa época andavam de bicicleta e simplesmente iam com elas pra todos os lugares, né? Ia pra escola, depois voltava pra casa, saía pra andar com os amigos, sem a permissão dos pais. Eu dou graças a Deus que eu peguei essa época, mano. Na minha infância, nossa senhora, saía andando de bike pra tudo que é canto, velho. Hoje em dia, infelizmente, a pessoa tem que ficar presa, trancada dentro de um apartamento. Triste vida das crianças, né? E foi numa dessas, na calamidade da noite, que nosso queridíssimo Will Byers se despediu dos seus amigos e disse uma frase muito interessante. Demogorgon, ele me pegou.
Ora, né? Parece que temos um vidente entre nós aqui. E o Will, pedalando pela noite, foi surpreendido por uma criatura misteriosa, cara. Ele tenta, ele foge, ele tenta se proteger, mas não teve outra. Dale Demogorgon. Que inclusive, né, os irmãos Duffer, os criadores da série, eles disseram que Stranger Things jamais funcionaria nos dias atuais, no mundo contemporâneo. E faz total sentido também, né? Já imaginou, mano, se teu filho se perde, se o Will vai parar no mundo invertido, é só pegar o celular, GPS, rastrear lá o iPhone, opa, tá no Upside Down, Uber. Ai, meu Deus, que deprimente. Porém, no dia seguinte, a Joyce, mãe do Will, e seu irmão Jonathan percebem a ausência do garoto em casa e automaticamente entram em desespero, né? Normal. A Joyce vai até a delegacia e se esbarra com o Hopper, cara, um dos meus personagens favoritos, xerife da cidade que estava há mais de 4 anos no cargo e que acreditava que o Will tinha apenas sumido pra dar um rolê de bike por aí, né? Já que era 99% de chance disso ter acontecido. Mas tinha aquele 1%, mano, maldito Wesley Safadão, 1%. Você disse 99 das 100 vezes. E quanto a outra vez? Paralelamente na escola, a Nancy Wheeler, né, irmã do Mike, juntamente com a nossa queridíssima Bárbara, que descanse em paz, simbolizam um dos maiores momentos dos anos 80, cara, que era a escola. Porque lá a gente acaba descobrindo que a nossa queridíssima Nancy estava namorando outro queridíssimo nosso, né, que viria a ser no futuro, que era o Steve Harrington, mano, que era um clássico badass, atleta, babacão dos anos 80 que a gente já viu em 1 milhão de filmes, né? Steve, nessa primeira temporada, era muito clichê. Você é um idiota, Steve Harrington. E enquanto isso, no Laboratório Nacional de Hawkins, o bicho literalmente estava pegando, cara, porque chefiado pelo Dr. Martin Brenner maldito, que mais tarde a gente viria a descobrir que ele foi o grande responsável, né, por fazer experimentos com uma certa garota careca, e ele estava estudando um fenômeno bem estranho que tinha acabado de acontecer no laboratório, que foi uma rachadura no espaço-tempo que dava acesso a um lugar bem diferente. Um lugar escuro, um lugar inverso, upside down, mundo invertido. Nossa, sentiram daí? Gente, vocês sentiram? E é exatamente nesse momento que nós conhecemos ela, a protagonista, a Badass, a fodona, mano, que ela tava com uma roupa de hospital bem amassada, bem suja, e vocês sabem de quem eu tô falando. É ela, cara, é Eleven Pereira da Silva. Só que é claro, o Dr. Brenner, juntamente com sua equipe, apaga o coitado do tio da lanchonete, né, cara, o Lenny, e tenta raptar a Eleven. Só que a Eleven, a gente acaba descobrindo que ela tem certos poderes, né, uma telepatia aqui, outra ali, mata uns caras aqui. É um erro você dar poder sobrenatural pra pré-adolescente. E enquanto isso, no outro arco da nossa narrativa, meu amigo, o bicho tava pegando, literalmente, pra família dos Byers, né? Porque o Will, ele continuava desaparecido e a cidade de Hawkins como um todo ficou de cabeça pra baixo. Aí eles iniciam a busca pelo Will, vai o Hopper, vai a Joyce, Jonathan, os meninos também tentam ajudar o seu amigo. Aí não tem essa caminhonete aí do Hopper? Então, a produção conseguiu ela por $1, mano. Um carro por $1. O Julius, de Todo Mundo Deu Crise, ia ficar feliz. Nesse Steve dá uns pega, é claro, né? Eles estavam de romancezinho, mas essa cena não precisa mostrar aqui porque eu sei que tem crianças. Até que, por fim, montados em suas bicicletas, os meninos perdem a paciência de vez e saem à noite na Floresta das Trevas atrás de Will Byers. E adivinha quem é que eles encontram por lá? Você já sabe, vocês já assistiram, né? Meus amigos, que episódio piloto sensacional, cara, porque só nesse primeiro episódio Stranger Things deu toda a ambientação, todo o clima da série, que obviamente iria referenciar os anos 80, apresentou todos os personagens, disse qual era o problema e ainda deu uma pinta pro próximo episódio, velho. Porque, meus amigos, gravem esses 3 nomes que eu vou dizer aqui agora pra vocês: Steven Spielberg, Stephen King e John Carpenter. Esses 3, nossa, vai marcar esse especial aqui no Mundo Geek. Spielberg, um dos maiores diretores visuais de todos os tempos, e Stephen King, um dos maiores escritores de todos os tempos, e John Carpenter, um dos maiores diretores da história do cinema. E o que é que esses 3 têm em comum? Vocês me perguntam. Cara, além deles terem marcado os anos 80, eles 3 foram simplesmente as grandes inspirações para os irmãos Duffers criarem Stranger Things. Se esses 3 não tivessem existido, jamais existiria Eleven, pra vocês terem uma ideia. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porque só essa cena da Eleven na floresta, né, juntamente com inúmeras outras que a gente vai ver, referenciam um dos grandes filmes dos anos 80, que é o ET, o extraterrestre, dirigido pelo Steven Spielberg. Que com certeza absoluta, cara, você nem precisa pesquisar, é só assistir a série. ET, o extraterrestre, é o filme mais presente em Stranger Things. Os Duffers sugaram a cana até sobrar só o caldinho, velho. E a história de ambas as obras, né, tanto Stranger Things quanto ET, são bem semelhantes, né? Porque tanto ET quanto ST acontecem em cidades pequenas e suburbanas, cercadas por florestas misteriosas. Ambas apresentam mães solos e crianças com liberdade de perambular de bike por aí,
aí, e principalmente ambos exploram como que a sociedade e os indivíduos como todo, eles respondem a esses fenômenos estranhos e naturais que acabam por acontecer em cidades um pouco menos populosas. Eu entendi a referência. Aí no teu nome Montauk, né, que ficou bastante conhecido por ter sido a primeira ideia dos irmãos Duffers pra Stranger Things, né, antes de se chamar claramente Stranger Things. Então, cara, Montauk é simplesmente o nome da cidade fictícia que fica localizado em Long Island no filme Tubarão, que adivinhem que sim, é outro filme dirigido pelo Steven Spielberg. Olha ele de novo aí. E ainda em Tubarão no filme, o xerife Hopper, por exemplo, né, foi baseado no outro xerife do filme, que é o Martin Brody, mano, olha aí. Já que ambos são ex-policiais da cidade grande com passados complicados e que agora atuam como chefe da polícia em uma cidade pacata. Aí aquelas luzes piscando, né, quando a Joyce se comunica com o Will do Mundo Invertido, aquilo também foi inspirado em outro filme do Spielberg, só que dessa vez em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um nome grande pra cacete, que eu não entendo como é que eles conseguiram colocar esse título no DVD. E eu tive esse DVD e realmente era muito grande o nome. Coincidência? Acho que não! Avançando ainda na primeira temporada, né, os meninos trazem a Eleven pra casa do Mike, onde eles conversam sobre o que eles vão fazer com a menina. O Mike até diz pra Eleven fingir ser uma fugitiva, né, pra poder receber ajuda, mas a Eleven simplesmente chega pro Mike e diz que os homens maus estão atrás dela, cara. Essa cena foi foda. E aí, depois de reconhecer o Will em uma fotografia na casa do Mike e demonstrar sua telecinese mais uma vez, a Eleven consegue convencer os meninos a confiarem nela porque eles acreditam que a menina poderia encontrar o seu amigo, cara. E aí acontece um dos momentos mais marcantes dessa série, que é a Eleven reunindo os garotos. Ela pega o tabuleiro, né, do game Dungeons and Dragons, famoso RPG, e simplesmente vira o tabuleiro e diz que o Will estava do outro lado, cara, e que o Demogorgon estava atrás dele. E enquanto isso, o Hopper, juntamente com a Joyce e a galera, continuam malucos na busca pelo Will. E o Jonathan, na calamidade da noite, se esbarra com a Nancy, Steve, Jonathan, Bárbara e os outros dois idiotas dando uma festinha particular. Aí a Nancy e o Steve, né, no momentozinho deles, acabam fazendo aquele negócio chumba-chumba, e a coitada da Bárbara, cara, uma das melhores personagens até então, infelizmente virou mais uma vítima do Demogorgon, e o Jonathan lá fotografando tudo. Pô, meus amigos, sinceramente até hoje eu sinto essa morte da Bárbara, cara. 1 minuto de silêncio em homenagem à nossa queridíssima. Não, desculpa, não temos 1 minuto. E é nesse momento também da primeira temporada que Stranger Things simplesmente nos apresenta uma música que pra mim é mais um hino que simplesmente reverberou cultura pop, mundo afora. É exatamente, cara, ó. A pergunta que eu te faço é, você vai de Churastale ou de Churago? Essa com certeza foi a música que mais marcou a série, o personagem do Jonathan, do Will, mas não só isso, meus amigos. Churastale e Churago também desempenham um papel significativo em Stranger Things, né? Principalmente servindo como um enigma pro Will Byers. Porque observem a letra da música, meus amigos. Ela diz muito sobre o que acontece nessa série, observe. A letra diz, devo ficar ou devo ir agora? Se eu for, terei problemas, e se eu ficar, teria o dobro. Ou seja, é basicamente a trajetória de Will Byers nessa série, né? Porque quando ele foi pro mundo invertido, ele causou problemas, já que o sumiço do moleque destruiu emocionalmente tanto a sua família quanto amigos, e a cidade ficou uma loucura, cara. Só que quando o Will ele retornou do mundo invertido no final da primeira temporada, né, como a gente vai ver, já tô dando um spoiler aqui, mas enfim, todo mundo já assistiu, mas ela segue fielmente a letra da música, porque ele foi e quando voltou, ele trouxe o dobro de problemas. Eu não tô brincando. Porque quando ele voltou pro mundo real, cara, o Upside Down simplesmente se espalhou, os Demodogs se multiplicaram e o Devorador de Mentes ameaçou a existência da galera. Não, com certeza a pessoa que escolheu essa música aí, Churastale e Churago, tava cheirando aquele Nescau nesse dia aí. E é claro, não posso esquecer de comentar o elenco dessa série, meus amigos, que com certeza é o grande destaque, cara, porque além de medalhões, né, já conhecidos como a Winona Ryder e o David Harbour, né, famosos aí pelos filmes dos anos 80, principalmente a Winona, mas com certeza o elenco mirim, velho, esses pirralhinhos que hoje em dia já estão adolescentes, já com quase 20 anos de idade, marcaram a cultura pop, porque ao total foram 1000 crianças que passaram pelas audições de Stranger Things, cara, entre as 1000 só essas conseguiram, olha que foda. E segundo os irmãos Duffers, né, o Finn Wolfhard, nosso queridíssimo Mike, já era um cinéfilo a essa altura dos filmes oitentistas e facilmente ganhou o papel, enquanto consideraram a audição do Gaten Matarazzo, né, o nosso Dusty, muito mais autêntica do que a maioria das outras fitas de audição e selecionaram o moleque após uma única exibição da sua fita, cara. O Gaten teve uma chance, gravou um vídeo e passou de primeira. O maluco é brabo. E enquanto isso, a nossa queridíssima Barba infelizmente nos despede, né, a gente achou que ela iria sobreviver, mas não, o Demogorgon fez lanchinho dela, a Nancy começa
começa a se culpar e ficar muito preocupada pelo sumiço da sua amiga, e a galera tenta ver um jeito de vez de resolver o problema da Eleven, né? Que inclusive essa cena do Dust, né, pedindo pra Eleven fazer a Millennium Falcon de Star Wars levitar, foi o maior rolo pra poder acontecer, cara. Afinal, nós estamos nos referindo a Star Wars, né, meus amigos? Provavelmente a maior franquia da história do cinema e do entretenimento como um todo, né? E você conseguir o licenciamento de produtos como uma marca tão grande como Star Wars é um pepino que eu não gostaria de ter. E os Duffers, inclusive, eles disseram que no terceiro episódio da primeira temporada, a Millennium Falcon, ela aparece embaixo do travesseiro justamente porque eles não podiam mostrar os brinquedos de Star Wars em todas as cenas, velho. Não, convenhamos que o titio George Lucas, né, foi meio mesquinho aí também, né, cara? Pô, pera aí. Isso é muita merda. E assim que o Will, ele conseguiu se comunicar com sua mãe lá do Upside Down, temos um dos momentos mais icônicos dessa série, que é a Joyce pintando o ABC na sua parede da casa e os pisca-pisca entram em ação. E aí, fuçando, né, investigando mais a fundo lá na biblioteca, o Hopper simplesmente descobre os esquemas do Dr. Brenner e o projeto MK Ultra. Isso é muito importante, porque o Hopper, ele descobriu que o governo estava realizando experimentos com o objetivo de desenvolver drogas e técnicas que pudessem ser usadas para interrogar e manipular os inimigos soviéticos, mano. Olha que treta. Só que aí milhares de americanos foram usados nesses experimentos, né, que incluíam uma série de drogas que alteravam o cérebro, como por exemplo o LSD, e vários testes também de controle da mente, entre elas hipnose, privação sensorial e também tortura psicológica, meus amigos, ou seja, cheiração de Nescau daquelas. E é nesse momento, né, que o Hopper, juntamente com a Joyce, eles investigam, descobrem e vão até a casa da Terry Ives, que era simplesmente a mãe biológica da Eleven e que foi fruto dos experimentos do Dr. Brenner. Que inclusive a gente acaba conhecendo um pouco melhor da vida dela, ó, da Terry, mãe da Eleven, neste livro aqui, Raízes do Mal. É muito importante isso aqui. Já que nesse livro, né, a gente vê a Terry, universitária, muito jovem, sendo mais uma cobaia do Brenner, né? Ela caiu na lábia desse cara, né, porque ela tava querendo uma granazinha extra naquela época, afinal eram os anos 50 e tava uma turbulência muito grande nos Estados Unidos por conta da guerra do Vietnã. E não teve outra, cara. Fizeram testes na coitada, usaram LSD, testaram um monte de coisas. Ela teve a Eleven posteriormente, inclusive, e ficou daquele jeito paralisada. Não, eu acabei de resumir quase 300 páginas de um livro em, sei lá, 20 segundos. Mas é isso aí, vai ler. Você é vergonha da profissão! Só que aí o governo e o Sr. Brenner, é claro, são sacanas. Eles fazem um corpo fake do Will Byers a fim de acobertar o caso. E o episódio termina bem triste, bem dramático, com os meninos olhando o corpo sendo retirado do lago do seu amigo Will Byers e a música Heroes, né, o cover do David Bowie de fundo. Nossa, que foda. Não é o Will. Não pode ser. E aí a Eleven consegue canalizar o rádio da escola, né, para poder entrar em contato com o Will ao mesmo tempo em que a Joyce destroça a parede da casa dela, porque de alguma forma o Will conseguiu entrar em contato com sua mãe lá do Upside Down, que inclusive, se vocês quiserem saber um pouco a respeito de como que foi a estadia do Will Byers no Upside Down na primeira temporada, enquanto o coitado fugia do Demogorgon, é só ler o quadrinho que a Dark Horse publicou em 2018 chamada Stranger Things, cara. Lá vocês vão descobrir tudo e é foda também essa HQ. Nice. Aí os meninos perguntam ao Sr. Clark, né, se seria possível viajar entre dimensões alternativas na tentativa de salvar o Will, né, justamente no funeral do cara. O Hopper cai na real e percebe que a Joyce estava certa porque ele descobriu a escuta na sua casa. Os meninos vão até o laboratório de Hawkins, que era onde a bússola estava apontada, cara, mas a Eleven, ela briga com os caras e joga o Lucas lá na casa do caralho. A Nancy e o Jonathan, eles tentam bolar um plano, né, pra poder captar o Demogorgon, mas obviamente isso deu muito errado, velho. E meus amigos, o Demogorgon da primeira temporada, ele foi feito utilizando várias técnicas diferentes, cara. Presta atenção, é muito curioso. Porque os irmãos Duffers, eles trouxeram uma empresa chamada Spectral Motion, né, pra poder criar o monstro usando um ator real em um traje protético feito de animatrônicos. Além, é claro, do CGI no final pra poder dar aquele tchan descarado, né? Não, os irmãos Duffers são brabo, mano. Os malucos são fora da curva, entendeu? E podem colocar também o filme Alien do Ridley Scott, que com certeza eles se inspiraram muito no monstrão do Ridley. Eu tô de olho, rapaz. Abra o olho! Então a Nancy é puxada de volta do Upside Down, ela e o Jonathan começam a bolar novas táticas para poder pegar o Demogorgon e chegam à conclusão de que o monstrão é atraído pelo sangue. Mas aí, é claro, aparece o Steve, chama a Nancy de vagaba e treta com o Jonathan, achando que eles estavam tendo um caso. Cara, foi a maior confusão. E do outro lado, né, Eleven, ainda puta com a galera, simplesmente foge, fica sozinha, fica alone, entra dentro do supermercado, né, rouba um monte de waffles, né, tadinha, não sabe que isso é legal. Em paralelo a isso, a Eleven, ela começa a ter alguns flashbacks, né, lembra de algumas coisas, principalmente em relação ao Dr. Brenner, porque o cara fez a coitada entrar em contato com o Demogorgon e posteriormente ter aberto o portal, cara. Olha que cena foda. Não é Eleven essa sua mania de ficar tocando em monstro, né? Ela não consegue parar, em Godzilla quase dá errado.
Só que é claro, a Eleven e os garotos se reencontram em um dos melhores momentos da série até hoje pra mim, cara, que é a Eleven quebrando o braço do menino como se fosse, sei lá, creme crack, tá ligado? Essa cena foi foda, E o correto é biscoito. Não venha com esse negócio de bolacha não. Quem discorda de mim tá errado aí. Já avisei que vai dar merda isso. A galera foge pra casa do Mike, depois pega as bikes, vazam dali porque o Brenner juntamente com seus homens estavam na caça da menina. E é nessa cena também que temos um dos melhores momentos da série pra mim, que é a Eleven brincando de levitar, de jogar a van pros ares. Essa cena também foi muito foda. E vocês estão vendo essas bicicletas, né, as bikes dos garotos, né, que remetem muito aos anos 80, meu amigo, foi um trampo ferrado pra conseguir esse negócio. Porque a produção de Stranger Things, né, a Linda Race, que é a mestre de adereços da série, teve que encontrar 16 bicicletas da época dos anos 80. Pera aí, Geek, como assim 16 bicicletas? Não são apenas 3, né, que nesse caso uma pro Mike, Dusty e o Lucas, já que a Eleven vai na garupa do Mike. Como assim 16? Pra que 16? Pois é, meus amigos, é uma bicicleta principal, a primária que eles utilizam, uma reserva e uma acrobática para os dublês. Só que como arranjar essas bicicletas dos anos 80 obviamente era muito difícil e raro, o que eles fizeram foi misturar modelos antigos de bicicletas com as atuais. A exemplo, é claro, das famosas BMX que o Dusty utiliza, que eu inclusive me considero uma criança sortuda porque eu também tive uma BMX na minha infância e era a melhor coisa que existia. É verdade. E, meus amigos, esse lance minimalista da primeira temporada, né, onde aparece a bicicleta do Will abandonada, reflete uma febre terrível que aconteceu com alguns moleques a partir dos anos 80, que foi o desaparecimento de algumas crianças, cara. Isso daí deu uma treta na época lá nos Estados Unidos que vocês não estão ligados, já que o tema em relação à segurança infantil e o perigo em relação ao sobrenatural, o desconhecido, tomou a cultura pop e principalmente os anos 80, cara. Isso daí foi um fenômeno cultural absurdo, saiu em tudo que é lugar, porque um monte de crianças americanas começaram a desaparecer nos anos 80, algumas foram assassinadas, né? Tanto é que o sumiço delas começaram a estampar as caixas de leite nos Estados Unidos, alertando aos pais justamente o perigo que era a negligência dos filhos, porque como bem vimos em Stranger Things, os pais simplesmente cagavam para os seus filhos nessa época. A gente vê lá, né, que o pai e a mãe do Mike, por exemplo, eles saem para trabalhar e deixam os moleques lá andando de bicicleta o dia todo e só se encontram à noite para poder jantar. Era nesse pique aí. Vou embora! Mas aí, é claro, a galera conseguiu se reunir, Jonathan e Nancy bolaram um novo plano para poder atrair o Demogorgon com a ajuda do Steve dessa vez, e a galera pede pra Eleven procurar telepaticamente o Will e a Bárbara. Só que a Eleven, coitadinha, já estava bem fraca das pernas porque ela havia utilizado muito seus poderes em um curto período de tempo, e aí os meninos, é claro, ligaram pro Sr. Clark. Então eles entram na escola e constroem um tanque de privação sensorial improvisado pra Eleven, né? Mas antes disso, é claro, o Dusty pegou um pudim de chocolate, até porque ninguém consegue fazer nada com fome, né? Eu também sou assim, não resolvo problema nenhum estando com fome. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! E aí a Eleven descobre que a Bárbara, infelizmente, já tinha partido dessa pra melhor, porém o Will, olha só que notícia boa, estava vivo, cara. Então eles percebem, né, que o portal do mundo invertido ficava no laboratório de Hawkins, então o Hopper e a Joyce vão até lá, mas obviamente acabam sendo pegos, né, porque, ó, quem não imaginava que isso poderia acontecer? Mas aí, sem alternativas, né, sendo interrogados, o Hopper entrega a localização da Eleven pro Brenner a troco de ele e a Joyce entrarem lá dentro e resgatarem o Will, e foi justamente o que aconteceu, meus amigos. E aí o Hopper, juntamente com a Joyce, utilizam roupas de força, entram dentro do Upside Down, que inclusive o visual, cara, é sensacional, e encontram o coitado do Will Byers com vida, cara. E o Hopper nesse momento tem lembranças da Sarah, ó, da sua filha, que a gente vê muito nesse livro aqui. E aí o Brenner, ele vai que nem um doido pra cima da Eleven na escola, né? A própria Eleven, inclusive, faz a galera sangrar pelos olhos, e o Demogorgon aparentemente estraçalhou o maldito do Dr. Brenner. Estraçalhou porque a gente não viu o corpo do Dr. Brenner, né? O Demogorgon avançou pra cima dele, mas e aí, entendeu? Se não tem corpo, não tem morte. É a regra universal das séries. Aí é desse jeito que é porque é. E é justamente aí, meus amigos, que temos um dos melhores, se não o maior momento da primeira temporada de Stranger Things, que é a Eleven se sacrificando no final pelos garotos, ela sumindo junto com o Demogorgon. E cara, o mais engraçado é que o Lucas achou que ia conseguir parar o bichão com estilingue, né? Pô, cadê? Dá uma arma pro menino, pelo menos. Onde o cara vai com estilingue? Não tinha um adulto com consciente pra botar uma pistola
pistola na mão dessa criança. Aí o Will, ele é hospitalizado, aparentemente bem de saúde, porém, é claro, nós estamos nos referindo a bagulho sinistro, cara. Tudo dá errado nessa série. E o Will Byers, né, como eu costumo chamar ele aqui no canal de menino encrenca, moleque problema, ele simplesmente cospe uma lesma durante a ceia de Natal, ele entra meio que um colapso do mundo invertido, que novamente, que visual foda. E o Hopper de quebra ainda deixa um waffle simplesmente na floresta, dando um indício, um gancho de que Eleven